pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Cris Cole. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês algo que já aconteceu comigo algumas vezes e eu creio que aconteça com todos nós em certo momento depois que descobrimos sobre esse transtorno e começamos a falar com outras pessoas sobre isso. Muitas vezes é bem frustrante porque a maioria das pessoas não entendem. Não adianta a gente tentar falar de algo que a pessoa não se importa, não se interessa, não passou por isso. E muitas vezes estamos falando com um deles, com mais um deles, e eles acabam nos gaslighting ainda mais, invalidando ainda mais tudo aquilo que a gente passou. Então, por isso que é tão bom a gente ter aqui a nossa comunidade, no YouTube, onde as pessoas que procuram aqui os vídeos são pessoas que também entendem sobre o assunto, também já passaram por esse processo, então a gente fala a mesma língua e é libertador, porque juntos nós somos mais fortes, eu sempre falo isso. Deus é maior, Ele nos revelou e a gente tem que agradecer a Ele. E buscar estar com pessoas que realmente já passaram por isso também, entendem e validam essas coisas. Isso é muito importante. E eu, outro dia, tive uma situação que me lembrou outras situações anteriores, alguns comentários inclusive deles que vêm aqui no canal e tentam fazer com que a gente se sinta mal por estar levando conhecimento que liberta, por estar falando sobre como eles funcionam, e muitos deles falam que eles são, eles não escolheram ser assim. Eu já escutei isso de pessoas que eu creio que não são narcisistas e também dos que são narcisistas, tentando fazer com que a gente se sinta como se fosse o problema. Que o problema está em nós e não na pessoa tóxica que fez tudo o que fez para tentar nos prejudicar. Não no sentido de ter ressentimento, não, porque graças a Deus conseguimos dar a volta por cima e ser pessoas melhores, perdoar, porque senão a gente não sai do lugar, Temos que passar por esse processo, mas nós conseguimos, com a ajuda de Deus, tudo é possível. E aí a gente não fica lá onde eles queriam que a gente ficasse, paralisados, sem sair do lugar, cheios de rancor, de mágoas, como eles são. Essa é a intenção deles, de nos contaminar com toda essa energia negativa, com todo o ódio que existe dentro deles, para que a gente fique igual a eles, sem conseguir sair, sem conseguir se mover, sem conseguir conquistar coisas, viver o propósito de Deus em nossas vidas. Então, esse é o ponto, que eles vêm para tentar destruir nossa alma, para que a gente se perca, para a gente fique cheia de raiva dentro da gente. É normal a gente passar por essa fase sim, mas não continuar lá, Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, você pode se irar, você pode ter raiva, mas aí você tem autocontrole, você vai e faz a vontade de Deus, que é o melhor para nós, que é perdoar. Perdoar no sentido, não de você voltar para a pessoa e falar, eu te aceito do jeito que você é, pode continuar abusando que tá tudo certo. Não. É você parar, de sofrer por conta daquilo, deixar aí, você entende que o que essa pessoa fez com você não foi algo diretamente, pessoal, é um problema que essa pessoa tem com ela mesma, com ele mesmo, e eles precisam de alguma maneira aliviar essa coisa que tem dentro deles, esse ódio que existe dentro deles, fazendo com que você sinta-se assim horrível como eles se sentem com eles mesmos. É uma projeção do que eles são. Então não tem nada a ver com a gente, não existe culpa da nossa parte, E teve uma vez, que é o que eu quero trazer aqui no vídeo para vocês, que eu escutei, algumas vezes, de pessoas que falavam, eu ia falar sobre o assunto, que tinha tido relacionamentos abusivos, mas se você passou por isso é porque tem alguma coisa em você que atraiu essas pessoas. Mas no sentido de estar defendendo, tipo assim, não, eles não são os errados. Se aconteceu com você, é porque tem algo em você de errado, que atraiu essas pessoas. E aí eu digo, não. Fiquei pensando depois, Fiquei refletindo, eu falei, como assim? Então muitas vezes são pessoas que não têm consciência de quem eles são, de como eles agem, não têm esse conhecimento mais a fundo, e aí acaba falando esse tipo de coisa sem maldade muitas vezes. Mas eu falei, peraí, deixa eu pensar aqui, como assim? Como se eu atraí essas pessoas porque tem algo em mim? Aí eu pensei, o que é que tem na gente que atrai essas pessoas? Aí eu pensei, a ingenuidade, a bondade no coração,
vontade de ajudar o próximo, amor, empatia, a luz de Deus sobre nossas vidas, a alegria genuína. Isso incomoda as trevas. Quem está nas trevas não pode ver ninguém brilhando, eles querem apagar a tua luz. E eles vão fazer de tudo para isso acontecer. E lógico que eles vão fazer isso como? Passando por pessoas que são boas. Na palavra de Deus, em 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz: não é nada que a gente possa aí se assustar, né? Satanás fingiu ser anjo de luz. Então os seguidores dele fazem a mesma coisa. Se passam por pessoas boas para poder ganhar tua confiança e aí fazer o estrago que eles querem fazer na sua vida, no seu psicológico, no seu emocional, no seu físico, em tudo. Para que eles se sintam superiores. Apagando a sua luz faz com que eles se sintam menos mal com eles mesmos, já que eles não têm luz própria. Luz divina, então, nem se fala, são pessoas que não creem em Deus, que se revoltaram contra Deus e que não querem se dar essa oportunidade. Eu já tive conversas com alguns deles e eles acham que não tem nada de errado, e que não existe Deus. Muitos assumem, outros fingem que acreditam, mas você não vê nas atitudes a verdade, você não vê transformação, você não vê uma nova criatura ali. Não. Por isso que eu sempre digo, veja as ações, as atitudes, e não só o que a pessoa fala. E não no sentido que muitos deles estão ali ajudando, têm ações boas, porque eles copiam a gente, eles fazem isso para fingir realmente que são pessoas que são como nós, já sabendo que não são nada como nós. Eu digo ações no dia a dia, constância de você conviver ali, por quê? Porque quem finge ser o que não consegue agir o tempo inteiro daquela forma, porque não é algo natural, é forçado, então a máscara escorrega o tempo inteiro. Isso confunde muitas pessoas, mas peraí, a pessoa também fez tanta coisa boa, mas também fez coisa ruim. Ok, pecar, todos pecamos, sim, mas não é questão de você errar e depois se arrepender e tentar melhorar. No caso deles, é falta de caráter mesmo. Eles sabem que estão errando e mesmo assim eles fazem. Eles sabem que estão fazendo mal e têm prazer e mesmo assim continuam fazendo. Não se arrependem, não querem mudar. Têm orgulho de ser como são e acham que eles são os espertos e nós somos os fracos, os bobos. E tirar vantagem da gente, para eles não tem nada de errado, porque o problema é da pessoa. Se você não sabe, se você deixou, eles não conseguem se colocar no lugar da outra pessoa e ver. Não é que a gente deixou. São eles que fingem ser algo ali que não são. Então o que eu digo? São as nossas ingenuidades, a bondade no coração, a luz de Deus que habita em nós. Tudo isso faz com que esses seres se atraiam até nós. Tem nada de errado na gente, muito pelo contrário. E o que tem de errado, que a gente ainda nem sabe, mesmo assim não é nossa responsabilidade, nossa culpa, porque a gente nem sabia que existia aquilo que são o quê? Carências, dores, traumas que a gente já carrega lá desde a infância, sem nem saber ainda. E eu creio que é aí onde entra Deus e permite que essas pessoas muitas vezes se aproximem de nós, porque nessa dor a gente acaba buscando em Deus. Ele nos atrai a Ele novamente e aí Ele nos revela, nos liberta, nos cura, mostrando essas coisas que antes a gente não sabia. Mas eu nunca dou o mérito. Muitas pessoas vêm aqui no canal também e falam: eu sou grata ao narcisista e à narcisista porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Grata a eles que vieram para te fazer mal, sabendo que era a intenção deles e não tendo o menor problema quanto a isso? Não, você é grata a Deus, teu Pai, teu Criador, que estava ali o tempo inteiro cuidando de você sem você nem saber que você estava lidando com um mal disfarçado de bem. Então eu não agradeço nunca essas pessoas, porque essas pessoas não vêm de Deus, são filhos do diabo e a intenção que eles têm é para te destruir. Mas Deus transforma a maldição em bênção. Quando a gente busca nele, Ele nos cuida, nos livra, sempre. Então você não agradece não pelo mal que te fizeram, pelos filhos do Satanás, não. Você agradece ao teu Pai Criador, que primeiro te amou e que nunca te abandona. Ele sim a gente tem que agradecer e somos ainda melhores hoje. Por quê? Porque diante dessa dor buscamos refúgio no Senhor e Ele vem e mostra as coisas que a gente nem sabia. Então mesmo nessa situação que são carências, inseguranças, baixa autoestima muitas vezes que já vem de outros abusos, você também não sabia.
tá? Então nunca aceite isso, ai, algo de errado em mim, algum problema em mim, não que não somos perfeitos. É bem diferente, tá? Eu sempre falo aqui também nos vídeos, é diferente, nós erramos também, muitas vezes. Mas quando nós percebemos que erramos e conhecemos a verdade e Deus nos mostra, a gente se arrepende e a gente muda os nossos caminhos para se tornar ainda uma pessoa melhor do que éramos antes. Eles não têm essa vontade, eles não têm valores morais, então eles não querem se tornar pessoas melhores. Quanto pior para eles, melhor. Tá? Então eles sabem que estão fazendo de errado e eles acham legal. Como eu sou bom, boa, olha, consegui fazer isso, enganar essas trouxas. Assim eles pensam. Então é libertador a gente conhecer, né, como eles funcionam, sim, para nos proteger. E outro dia eu vi um vídeo, 2 vídeos que eu achei muito interessante. Uma é da pastora Tânia Teresa. Ela fala assim, tinha um animalzinho que ele sempre ia quando tinha essas flores que caíam assim pela grama, numa época do ano. E os caçadores já sabiam, então eles ficavam escondidos na árvore, esperando vir esse animal ali, nessas flores, na grama. Deixavam eles ficar ali, assistiam eles fazer o que eles tinham que fazer, comer o que eles queriam comer ali. E eles seguros, porque olha, eles tomavam todo o cuidado, porque eles são animais selvagens, estavam ali sabendo que tem outros predadores. Então observava toda a área, tal, viu que não aconteceu nada, estava ali fazendo o que tinha que fazer, se alimentou e aí sentiu segurança, deitou e descansou ali, dormindo, tranquilos. E daí vêm os caçadores que estavam ali camuflados naquela árvore e bum, dá o tiro e mata aquela presa, né? E aí você se pergunta, como assim? Esse animal selvagem que conhece ali toda a área, né, onde vive, como assim isso aconteceu com ele? Ele tem força, poder para fugir, para correr. Por que que isso aconteceu com ele? Por quê? É culpa dele? Ele errou? Não, porque os caçadores estavam ali fingindo não estar ali. E no momento que percebeu que a pessoa estava ali indefesa, né, tranquila, aí eles atacam. Os covardes, né? E é assim que acontece com os narcisistas. Quando eles se aproximam de nós, eles estão fingindo ser alguém. Então não existe culpa da nossa parte por ter se envolvido com essas pessoas, porque você acreditou naquela pessoa baseado no que você é, no seu caráter. Por conta da inocência, da ingenuidade, por ainda não conhecer essa maldade que existe entre nós, o joio, o perverso, o ímpio, filhos do diabo, a gente olha o outro vendo o melhor que o outro tem, mesmo tendo várias coisas que Deus ali nos avisava através da nossa intuição. Mas porque a gente olha o outro baseado naquilo que a gente é, muitas vezes a gente acaba sendo enganado por alguém que fingia ser alguém bom e que nos amava. Então, gente, não se permita sentir culpa sobre isso, porque você se relacionou com essas pessoas. E mesmo na outra parte, onde são carências que você já tinha, que você nem sabia, porque eles entram ali também, tentando oferecer uma ajuda, a solução para o seu problema. E aí quando a gente aprende que só Deus pode cuidar e curar nossas dores, o inimigo, ele oferece distrações, anestesia, mas é um band-aid que não cura nada, porque ele não tem poder de curar e libertar ninguém. Muito pelo contrário, ele só quer destruir mesmo. Mas para ele destruir, para ele fazer a obra dele ali, ele tem que se passar por anjo de luz, senão você não dá permissão para ele entrar ali. Mas Deus é maior e Ele cuida sempre dos seus filhos amados. E em um outro vídeo que eu assisti, que é de um rapaz, que ele é de Angola, que ele saiu das trevas, ele dá o testemunho dele, que é muito impactante, ele fala, né? Como, alguém fez uma pergunta para ele na entrevista, como que a gente se protege dessas pessoas que fingem ser pessoas boas, mas que são predadores das trevas? Vampiros sugadores, né? Que tem que sugar nosso sangue, nossa energia. Eles dependem da gente para sobreviver. Eles precisam do nosso sangue, literalmente, para sobreviver. E ele dá um exemplo que eu achei assim muito bom. Imagina um gafanhoto, né? Fugindo de um tigre.
Como a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os espíritos, as potestades, o tigre, o predador, né, perto de um gafanhotinho, né, coitado desse gafanhoto, ele não é nada. Mas aí quando ele chega perto de um leão e ele pousa na cabeça desse leão, o tigre, o que ele faz? Ele deixa de se aproximar e atacar, não por causa que ele está com medo do gafanhoto, mas porque pela presença do leão, e ele sabe que com o leão ele vai perder. Então ele se intimida com a presença do leão e aí ele foge, ele vai embora. A mesma coisa com nós. Nós não temos poderes sem Deus para enfrentar o gigante, o mal. Então ele vem te perseguir, ele vem atrás de você. E aí o que você faz? Você se prostra diante de Deus, você chama, você clama pelo sangue e pelo nome de Jesus. Então é você ali correndo, né? O inimigo te perseguindo, tentando pegar a presa, né? Predador ali. E aí você tá ali, ó. E aí quando eles chegam perto, quem que eles veem? Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E aí, ele foge de você, que tá com medo de você? Não. Mas quem cuida de ti é Deus, é Jesus. E aí o que ele faz? Ele foge da presença de Deus, ele foge da presença de Jesus. E é assim que a gente vence essa guerra, porque é no mundo espiritual, como eu sempre falo aqui no canal. Então, ore, fique sempre perto de Deus, porque eles vêm por um caminho atrás de você e por 7 eles fogem de você. Assim é, porque Deus nos cuida. E Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ninguém tem mais poder do que Ele nessa terra, nos céus e em nenhum outro lugar. Graças a Deus por isso, e nós não temos com que nos preocupar. Então, se você já se sentiu, né, o problema da história, que caia por terra esses enganos das trevas sobre a sua vida. Então não existe essa história, gente, de que você atraiu essas pessoas porque tinha algo em você de errado. Imagina comigo, quando a gente conhece alguém, o que acontece? Você percebe, a gente percebe também quando alguém tem uma vulnerabilidade, medos, inseguranças, traumas, até mesmo uma codependência, né? Que o codependente, ele tem a necessidade, ele já foi condicionada a dar para se sentir valorizado, para se sentir amado e amada. Inconscientemente, até que Deus revele isso, que foi o que aconteceu comigo, que foi através desses abusos, vários, que uma hora eu falei, como assim? Que é isso? Quem são essas pessoas? Por que eu estava cercada, rodeada de tantos deles na minha vida? Né? Mas mesmo assim eu entendo. Em nenhum momento eu falei como eu fui burra, como eu fui Não, porque eu fui enganada por pessoas que fizeram aquilo de caso pensado. Pessoas manipuladoras, pessoas maldosas. Então quando eu conheço alguém, quando nós que temos amor ao próximo, que somos filhos de Deus, conhecemos alguém que tem medos, tem inseguranças, tem dores, a gente não vai fazer com que essa pessoa sofra mais ainda com aquilo. A gente vai querer ajudar aquela pessoa a conseguir superar aquela dor. Porque isso é a nossa natureza, é ajudar. Os narcisistas não. Então eles veem uma pessoa que tem carências, como nós no caso, que é o que eles se atraem a nós, traumas, a luz de Deus, tudo isso que a gente tem de bom, e mesmo os traumas, e eles vão usar isso contra nós para acabar de vez com a gente. O que os outros lá no passado começaram, eles querem agora terminar, fazer o serviço completo para agradar o paizinho deles lá das trevas. Então, gente, não tem desculpa para isso, não tem responsabilidade, não carregue um peso que não é seu, uma responsabilidade, culpa que não te pertence, tá? Existe uma coisa, a tua responsabilidade agora que você sabe que Deus te revelou, agora você vai dar para você aquilo que não deram para você. Você vai se automaternar, você vai cuidar de você vai buscar terapia, você vai buscar o que for preciso para você dar a volta por cima, chegar do outro lado, porque aí você vai ser um instrumento de Deus agora para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo, que estão saindo dessa dor, como aconteceu com você um dia. Porque o amor de Deus, ele se multiplica. E nada acontece na nossa vida por acaso, e tudo tem um propósito maior de Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Eu espero que abençoe a vida de todos vocês.
Não existe essa de que foi algo que você atraiu. Sim, você atraiu essas pessoas, mas veja bem o caráter. Deus olha as intenções dos nossos corações. E eu espero de verdade que isso de hoje que eu falei aqui possa libertar e curar muitas vidas. Beijos a todos no coração. Deixe seu comentário se você tem algo a acrescentar, deixa seu like se gostou, compartilhe com as pessoas que você crê que vai ajudar e se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!